Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui para vocês. Nós vamos sim nos atualizar, como nós sempre nos atualizamos a respeito do que está acontecendo no mundo. Eu vou mostrar os fenômenos, como costumeiramente eu faço no final do vídeo também. Só que hoje eu quero trazer um pouco mais de reflexão do que normalmente a gente tem trazido a respeito dos fatos, né, que estão nos rodeando. Por exemplo aqui, quando nós vemos que uma espécie de grande massa, que eles chamam aqui de subhumana, é o que realmente está alimentando a inteligência artificial, que é algo que, sim, a maioria de nós ignora, né? Porque a inteligência artificial, até um certo ponto, está sendo treinada pela gente, né? Nós vamos alimentando a inteligência artificial através do chamado machine learning, né? A máquina vai aprendendo, só que aqui nós vemos que lá por trás, no fundo, quem está realmente treinando a inteligência artificial são esses milhares de trabalhadores que estão realizando sem descanso o que eles chamam aqui de tarefas braçais, repetitivas e precárias. Eles ficam na frente de um computador e vão passando informações as mais detalhadas possíveis para a inteligência artificial, como por exemplo aqui eles citam que o tal de Joey, um dos funcionários, tinha que rotular imagens de carros autônomos, identificando cada veículo, pedestre, ciclista, qualquer coisa de que o motorista precisa estar ciente, quadro a quadro e de todos os ângulos de câmera possíveis, para que o veículo autônomo possa reconhecer o que ele está vendo ali na frente dele, e aí então ele não cause um acidente, não cause nada. Então, aqui eles falam, né, das condições precárias, que ele trabalhou por 8 horas para fazer isso e recebeu no final só $10. Mas além disso, né, nós temos que ver que no fundo, quem está realmente alimentando em cada detalhe essa inteligência artificial somos nós. E se um dia, e creio que isso acontecerá, essa inteligência artificial se voltar contra nós, nós temos plena culpa disso. Pelo menos a grande massa, a grande parte de nós terá. E aí nós vemos que não se restringe apenas à inteligência artificial. Eu já trouxe aqui para vocês um vídeo mostrando que os robôs da Tesla serão vendidos em massa nos Estados Unidos a partir de agora. Até o final do ano, com certeza nós vamos ver vários vídeos de robôs que vão começar a circular pelas ruas dos Estados Unidos, pelas casas, e a China também vai começar agora a produzir robôs humanoides em massa. Obviamente que esses robôs vão ser acoplados com a inteligência artificial, né? Então, o objetivo dessa empresa chamada Fourier Intelligence é utilizar os robôs humanoides para suprir a escassez de mão de obra na área da saúde. E aí as pessoas perguntam, mas Jason, você não diz que haverá desemprego? Haverá desemprego porque as pessoas elas não vão conseguir alcançar a capacidade que a inteligência artificial será capaz de alcançar. Então, haverá um fosso de competência, né? A inteligência artificial vai ser eficiente e eficaz ao extremo, e a humanidade tem lá nós temos nossos defeitos, né? A preguiça, a vontade de procrastinar, essas coisas aí vão colocar muita gente para trás. E a humanidade está envelhecendo, então está faltando mão de obra, não estão mais nascendo crianças praticamente. E isso nos leva ao que eu gostaria de trazer como uma reflexão para vocês, essa matéria que vai ficar para depois. Essa senhorita aqui, ou senhora, vamos chamar assim, é a senhora Samara Filippo, que ela diz que ama suas filhas, mas que detesta ser mãe. Eu não tenho absolutamente nada contra Samara Filippo, eu até entendo o que ela quis dizer. Ela quis colocar aqui para nós o como ela gosta dos filhos dela, mas como é difícil ser mãe, né? Como ela detesta isso. Só que, pessoal, isso é uma coisa natural de todo ser humano, não está restrito a Samara, isso todo ser humano tem, toda mulher tem essa noção de que não é fácil ser mãe. Só que, veja só o que está acontecendo no Japão. O Japão ele está mais avançado, entre aspas, do que nós, nessa noção de que é difícil criar filhos. Eles estão abandonando, e nós aqui no Brasil já estamos atingindo esse patamar que eles atingiram há 2 ou 3 décadas atrás, né?
Lá, no envelhecimento japonês, milhares estão perecendo sozinhos e despercebidos todos os anos. Inclusive lá existe uma profissão já que é voltada só para ir para os apartamentos dessas pessoas que não têm família, não tem ninguém, para limpar os restos dessa pessoa. Tem que cuidar com as palavras aí, né? Limpar a carcaça que as pessoas deixaram para trás, a sujeira e o cheiro, né? Então eles vão lá para desinfetar. Os vizinhos percebem depois de algum tempo que animais começam a circular por ali, o cheiro começa a ficar forte, e aí eles ligam então para que alguém venha fazer a limpeza. Então é assim que acaba, né, aqueles que não quiseram fazer um esforço pelos demais. Então não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, é difícil, não é fácil, porque você abre mão de muitas coisas, só que você faz isso por amor às outras pessoas, você tem de fazer isso pelos demais. É uma espécie de plantação também, né? Você não faz isso pensando na colheita. Quando você tem filhos, você tem porque você quer ter uma família, porque você gosta de estar com outras pessoas, você não gosta de estar sozinho. Vêm as consequências disso, que você tem que abrir mão de uma coisa e de outra, óbvio. Você perde sono, é um monte de situações aí que não são tão fáceis, só que vem muita coisa agradável junto com isso. E lá no fim da vida existe uma colheita também, porque não adianta você só colocar a semente na terra e não cuidar do que você plantou, não educar o filho. Então existem muitos pais e muitas mães que são daquele tipo que são insensatos, né? Eles têm o filho, mas eles não têm sensatez. Tiveram por um impulso, por um acaso, mas não tiveram com a intenção de ter, ou às vezes tiveram e depois viram que não era tão fácil, e aí eles criam de qualquer maneira. É aquela história da mulher ou do homem insensato que derruba a própria casa. Então eles constroem a casa, mas eles derrubam ela. E aí lá no final acabam, né, colhendo algo ruim. Então se você planta algo bom, que é um ser humano, mas você não cultiva ele, não educa da maneira correta, e segundo os meus ditames, né, meu modo de ver é segundo os desígnios de Deus, você vai colher então lá na frente coisas ruins, abandono, uma indiferença, ou o que mais que pode acontecer? Uma série, né, de problemas. Tem filhos que se voltam contra os pais, processam os pais, agridem, tem uma série de coisas. Então existe aquele que se desvia por mais que os pais tenham cuidado, mas existem também aqueles pais que tiveram o trabalho de plantar, até cuidaram durante um determinado tempo, mas depois derrubaram a própria casa. E aí é uma espécie de plantação mal cuidada, né? Não cuidaram na hora do final ali do cultivo e nem da colheita, né? Então é isso, nós temos que refletir, pessoal, porque a vida ela é muito curta, ela é curtíssima e a vida não acaba. Que esse esforço a mais que nós fazemos pelos outros, não só pelos filhos, pelos vizinhos, pelos amigos, seja lá por quem for, ele tem uma colheita. Às vezes não é uma colheita tão clara, mas tem. Esse tipo de fim solitário é apenas uma parte do sofrimento. Imagine o que é a pessoa, né, ter de viver aí ao ponto de saber que ela vai faltar e ninguém nem vai perceber, né? Vão se passar aí meses ou talvez semanas, né, e ninguém nem vai perceber. Por quê? Porque ela não se faz presente, às vezes ela existe, mas não se faz presente, ou porque simplesmente não tem ninguém, né, que ela cultivou no entorno dela para perceber a ausência dela. Então imagine o que é isso. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da tecnologia. Então as pessoas estão progredindo muito na tecnologia e pouco estão regredindo na parte humana, né? Isso aqui é algo fantástico, eu gosto de tecnologia, eu acho interessantíssimo, só o problema é que isso aqui está sendo utilizado talvez em alguns momentos de maneira negativa. Não essa máquina especificamente, é uma máquina confeiteira, eles vão lá, criam as criaturas deles em 3D e depois a máquina imprime. Veja só que qualidade, né? Enfim, isso aí é um avanço com certeza, só que lógico, é açúcar, né? Açúcar nunca faz bem, mas enfim, que a gente está falando da tecnologia e não exatamente do que ela está fabricando, né? É uma coisa muito legal de se ver, mas só que é aquela coisa. Então, por um lado a ciência está avançando e por outro lado a humanidade está regredindo, né?
ao ponto de pensar esse tipo de coisa, que é que o universo pode ser um ser vivo capaz de pensar. Então, os cientistas aí com aquilo que eles chamam de cérebro e que está cada vez mais parecido com a matéria fecal, cada vez falam uma coisa diferente. Agora eles estão dizendo então que o universo inteiro é um organismo, não existe um criador, é um organismo gigantesco e que nós estamos aí dentro de apenas uma pequena partícula desse ser gigantesco, né? Então, como se o Sol fosse um átomo, a Terra fosse, junto com os outros planetas, os elétrons, as estrelas também, e nós, então, reduzidos a nada, né? Algo digno mesmo da ciência da atualidade, né? Desconsiderar a humanidade como nada, né? Nós somos apenas uma poeira espacial, segundo eles dizem, e aí eles avançam em tecnologia, em conhecimento, e a humanidade, né, está assim, né? Acabando sozinha, porque não quer mais se sacrificar por ninguém, não quer abrir mão de nada, e aí vai colher coisas ruins. Então, como a gente estava falando, a nossa vida é muito curta, e eu conecto isso a esses eventos, esses fenômenos que estão acontecendo mundo afora. Isso aqui é um vulcão na Guatemala. Eu não sei se vocês estão ouvindo o que está acontecendo aqui no entorno, aqui talvez o microfone não está captando, aqui em Blumenau hoje está ventando muito. E em Santa Catarina e Rio Grande do Sul de uma maneira geral. Eu não sei o quanto de destruição isso aí eventualmente pode trazer, ainda não, por enquanto é só vento, não tem chuva, mas esses fenômenos da natureza, eles mostram como a humanidade é frágil, né? Um vento mais forte arranca tudo que você tem, de repente arranca até mesmo a sua vida, né? Isso aqui é o resultado de um vulcão na Islândia. Nós estamos em cima de terra, mas essa terra que parece tão firme, de repente se desfaz, de repente abre um vulcão, de repente um terremoto, um vento forte, e aí aquilo que parecia firme vira fogo ardente, né, embaixo dos nossos pés. Então, as pessoas às vezes não param para refletir a respeito da vida, e quando eu falo isso eu não falo com o intuito de desanimar as pessoas, mas pelo contrário, para animá-las para que vivam e vivam de maneira adequada. Nós estamos agora prestes a abrir o final de semana e eu chamo a atenção para a fragilidade da vida justamente para que as pessoas olhem, né, para os filhos que têm, para as companhias que têm dentro de casa, próximos de si, com mais amor, né? Então saiam de casa, vão passear, vão aproveitar as pessoas que nós temos ao nosso lado. Aqui, ó, veja, na Índia, de repente se levantou esse nevoeiro gigante, ninguém sabe explicar porquê, todo mundo apavorado, filmando, o mundo inteiro está mostrando fenômenos como esses, né, pessoal? Terremotos, ventos fora do normal, essas chuvas enxurradas. Eu penso que nós estamos sendo preparados com uma sinalização de que vem algo aí muito catastrófico pela frente. E eu não falo isso para que vocês tenham medo, se encolham, deixem de viver. Pelo contrário, aproveitem a vida enquanto ela existe e torçam para que isso aqui não seja nada, para que tudo isso que a gente está alertando acabe em nada e que já estava errado. Mas, por outro lado, pense, olha, talvez ele esteja realmente certo e eu não vou ficar com medo, eu vou realmente agora viver, mas viver de uma maneira positiva, né? Não negativa. Tem igual o desenho dos Simpsons, né, que mostrava que as pessoas que, quando sabiam que o apocalipse estavam vindo, corriam da igreja para os bares, e aqueles que estavam nos bares corriam para a igreja, né? Então, cada um achando que não aproveita a vida do jeito que vive, enquanto que, na verdade, a vida é fácil de ser vivida, é simples, é comer, beber, passear com a família, são coisas simples, isso é que traz a real felicidade, né? E quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no mundo, isso aqui é em New Hampshire, isso aqui não é normal, pessoal, isso aqui foi nos Estados Unidos, em janeiro, né? Estou trazendo aqui imagens mais antigas para que vocês relembrem o que nós já mostramos aqui, a outra imagem de New Hampshire. Vocês acham que isso aqui é normal, esses céus vermelhos que estão aparecendo, laranja, até verde, já apareceu aí várias outras cores. Isso não é normal, isso é um sinal de que algo grande está vindo. Isso aqui é Michigan, agora. As três anteriores é New Hampshire. Isso aqui é Michigan, dia 10/7/23.
né? E o que é isso aí que as pessoas mostram, às vezes não explicam, né? A gente sempre tem mostrado isso aqui, ó, por exemplo, isso é na China. Isso, pessoal, é um reflexo de radiação que está vindo de cima. É uma radiação cada vez mais forte, essa inversão magnética, na minha opinião, que está trazendo isso aí. Então, isso aqui é em Puning, em Guangdong, no sul da China, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Vocês não estão vendo essas inundações que estão acontecendo na Europa, na China, na África, aqui no Brasil, esses ventos agora que atingiram aí lugares mais ao sul, mais ao norte, acho que o centro do país ainda não. Ó, veja aqui em Pequim. Isso aqui é tudo radiação, pessoal, né? Está sendo refletido nas nuvens, né? Porque é uma maneira de nós enxergarmos a luz, né? As nuvens, elas refletem a luz porque tem gotículas de água, né? Isso aqui é em Pequim, 9/7. Né? Essas imagens aqui, ó, que são fantasticamente bonitas, também são um reflexo dessas alterações no meio que nós estamos vivendo. Isso aqui é nos Estados Unidos, dia 5/6. Então, são duas coisas que estão acontecendo simultaneamente. É o avanço tecnológico, né? A ciência está se multiplicando, e ao mesmo tempo as pessoas estão se desumanizando. Então, eu acho que o Criador, né, da humanidade, ele talvez esteja pensando que é hora de dar um fim nisso aí. Separar o joio, o trigo, o que você plantou você vai colher. E eu acho que uma das coisas que o Criador, né, quer que a gente viva, que a gente faça, é viver de forma correta. Então vamos aproveitar esse final de semana aí, sair com a família, nos divertirmos, não ficar com medo, achando que isso vai ser o fim de tudo, vai ser talvez o fim dessa passagem aqui que nós estamos tendo na Terra. E para quem torce que não, continue torcendo, tomara que eu já esteja errado, e que a gente viva aí até vermos os nossos netos, né? Tomara que seja assim, Deus queira que seja. E se Ele não quiser, amém também, né? O importante é que a gente fez o que era certo e viveu adequadamente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.